Graça e paz a você que se inscreveu no curso de História e Doutrina da Igreja de Cristo do Brasil. Eu sou o professor Alex e este é o módulo 8, Conhecendo os Artigos de Fé, e esta é a nossa 21ª videoaula. Cremos no Espírito Santo, parte 7. Nós estivemos nas 6 últimas videoaulas examinando o artigo 7 de nossa declaração, no qual tratou sobre a obra do Espírito Santo na regeneração, no arrependimento e na santificação dos crentes genuínos. E nesta videoaula nós iremos falar a respeito da obra do Espírito Santo nos dons ministeriais, no dom e nos dons do Espírito Santo, né? Esse é um assunto dentro de pneumatologia, certo? Na doutrina do Espírito, certo? Então, por essa razão é que nós estamos analisando aqui junto com o artigo 7º. Isso porque os dons ministeriais, o dom, como os dons do Espírito Santo, eles estão diretamente ligados ao Espírito Santo. Vamos ver o que é que o artigo 14 nos diz. Cremos na vigência do exercício dos dons ministeriais, do dom e dos dons do Espírito Santo, tal qual se encontram na palavra de Deus. Bom, vamos começar analisando a origem dos dons, né? E aqui vamos estar falando sobre a natureza dos dons ministeriais. Em 1 Coríntios 12, versos 4 a 6, o apóstolo Paulo ensina que os dons e ministérios têm sua origem em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Cada pessoa da Trindade é atribuída à concessão de dons específicos, certo? Essa é uma passagem de que Paulo faz alusão à medida que ele vai fazendo referência aos dons espirituais, né? A cada uma das 3 pessoas da Trindade ou da Triunidade, certo? Então, a origem dos dons está em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Triunidade é quem concede esses dons e para a edificação da igreja e para a glória e louvor do seu santo nome. Quanto à sua durabilidade, né, Paulo nos ensina que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, em Romanos 11, 29. Isso significa que ninguém recebe um dom de Deus e depois o perde, né? É por isso que entre os coríntios, embora todos aqueles escândalos, práticas contrárias à vontade de Deus, não obstante, eram pessoas dotadas de dons, mas que obviamente não traz nenhum benefício à igreja quando esses dons são exercidos de forma como os coríntios estavam fazendo. A igreja não é edificada, o nome do Senhor não é glorificado, não resulta em salvação aos incrédulos ou entre os não crentes. Mas à medida que a igreja, ela por um lado, busca a santificação e o exercício correto dos dons, vai resultar em salvação dos perdidos, edificação da igreja e glorificação do nome do Senhor, certo? Mas é importante nós lembrarmos aqui que os dons, uma vez concedidos, eles são irrevogáveis. Bom, quanto ao exercício dos dons, na sua primeira carta aos Coríntios, o Paulo trata sobre os problemas em torno dos dons espirituais. Embora muitos tenham feito mau uso dos dons, não devemos nos esquecer que eles nos são dados visando um fim proveitoso. 1 Coríntios 12, versículo 7. Ou ainda conforme escreveu Paulo em Efésios 4:12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de Cristo. Então, é para essa finalidade que
Deus concede dons à igreja, certo? Para edificação do corpo de Cristo. Bom, vamos agora à classificação geral dos dons. Até agora nós falamos sobre a natureza dos dons, a saber que ela se origina em Deus. Em segundo lugar, que quanto à sua durabilidade, os dons são irrevogáveis. E em terceiro lugar, que quanto ao exercício dos dons, tem de ter em vista a edificação do corpo de Cristo. Agora vamos à classificação geral. Os dons ministeriais. Em Efésios 4:11 é dito que o Senhor Jesus, depois de sua ascensão aos céus, deu dons aos homens, concedendo-lhes ministérios específicos: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Observe que pastores, mestres, em vez de dois dons, na verdade é um dom somente. Pastores, mestres, certo? É que em uma dada tradução, a corrigida, salvo engano, é que aparece a palavra separando os dois, pastores e mestres, dando a entender se tratar de 5 dons, né, ministeriais, quando na verdade são apenas 4, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores, mestres. No original é um só dom, pastores, mestres, né? Em vez de 5, então, 4. Além disso, é importante destacar que, ao contrário do que muitos pensam, nós não temos mais apóstolos e profetas hoje. Nós temos um movimento chamado Renovação Apostólica, algo assim, hoje em dia, no qual procura trazer de volta esses dois ministérios, do apostolado e do profeta. Então, esse movimento de renovação apostólica, eles defendem que esses dons estão vigentes. E aí nós temos hoje no Brasil, por conta desse movimento, inúmeros apóstolos e profetas. Isso não é só em algumas igrejas aí, do meio neopentecostal, mas entre muitas igrejas nós temos pessoas que são denominados de apóstolos e profetas, inclusive profetiza, né? Profetiza fulana de tal. Isso tudo devido a um equívoco tremendo por parte desse movimento, que presume que, à luz desse texto, sem levar em consideração seu contexto, que esses dois dons estão vigentes hoje. E a referência aqui é importante, a referência aos apóstolos e profetas, no texto de Efésios 4:11, é uma referência aos escritos do Antigo e Novo Testamento, certo? Olha o que é que Paulo diz em Efésios 2, versículo 20. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que fundamento é esse? É o ensino conforme apresentado no Antigo e Novo Testamento. Então, os apóstolos e profetas aqui, esses dois ministérios, eles já cumpriram o seu propósito, né? Já cumpriram o seu propósito ao nos darem as Escrituras do Antigo e Novo Testamento, sobre o qual a igreja está edificada. Assim, os evangelistas e pastores mestres são aqueles que foram chamados para comunicar as verdades contidas no Antigo e Novo Testamento para o povo de Deus, certo? Então, o propósito desses dons, né, segundo Paulo, olha só o que é que ele nos diz em Efésios 4, versos 12 a 14, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, esse é o propósito
de Deus através desses dons ministeriais. Os apóstolos e profetas, eles lançaram o fundamento, certo? É uma referência às escrituras do Antigo e Novo Testamento. Enquanto por outro lado, os evangelistas e pastores mestres seriam aqueles a qual são chamados pelo Senhor para comunicar essas verdades para o povo de Deus. Vamos agora explicar aqui o dom, né? Porque a gente fica a se perguntar que dom é esse, né? Que aparece em nossa declaração de fé no artigo 14, né? 14º. Nós não cremos somente nos dons ministeriais, né? Mas também no dom. E aí a referência é a concessão do Espírito Santo, a pedido do Filho para a habitação eterna do crente, no crente nascido de novo, né? João 14, 16 a 18, que faz referência exatamente às palavras de Jesus, que ele enviaria outro Consolador, o qual estaria para sempre conosco. Efésios 1, versos 13 a 14, fala a respeito de que aqueles que vieram a crer no Evangelho, eles foram selados com o Espírito Santo, né? Então, as passagens bíblicas que falam do dom enquanto concessão do Espírito Santo aos crentes, nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, embora que a sua promessa nós encontremos nas palavras de Jesus de João 14, né? Como confirmado também em Efésios 1, versos 13 a 14. Mas a palavra dom, como uma referência à concessão do Espírito Santo, nós encontramos somente em Atos dos Apóstolos, certo? E então, quando você lê no artigo 14º, nossa declaração de que nós cremos no dom, o dom ali é a concessão do Espírito Santo aos crentes genuínos, certo? Para ser morada. Então veja só, e disse-lhe Pedro, em Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então não há dúvida aqui sobre que dom é esse, porque o próprio Pedro responde, o dom do Espírito Santo. Atos 10:45, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Atos 11:17, portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, que mesmo dom é esse? Né? Quem se lembra, Atos 11:17, Pedro está compartilhando com os crentes judeus aquilo que se deu na casa de Cornélio, né? Um gentio e toda a sua casa, também gentios, que vieram os mesmos a receber o dom do Espírito Santo, como eles em Atos 2. Então, portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Então, vamos em terceiro e último lugar para os dons do Espírito Santo. São os dons concedidos pelo Espírito Santo para o aperfeiçoamento dos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. No Novo Testamento, nós encontramos duas listas de dons espirituais. Em Romanos 12, versos 6 a 8 e 1 Coríntios 12, versos 1 a 11. E recomendo demais que vocês leiam essas duas passagens em que você tem a menção ali aos dons. Não será possível nós analisarmos todos esses dons, embora nós estamos trabalhando para lançar um curso só relacionado aos dons, né? Aos dons, quer ministeriais, quer
os dons espirituais, como uma forma de preencher uma lacuna, né? E de nossa declaração, qual ela não é muito explícita quanto a esses dons, e nós temos que então que estudar. E hoje porque há muita confusão em relação aos dons espirituais, né? Sejam de mau usos, ou seja de busca por alguns dons em detrimento de outros, seja por preferências por uns em detrimento de outros, e aí vai. São muitos os equívocos hoje, no qual há uma gritante urgência que nós falemos mais explicitamente sobre o assunto, expliquemos cada um dos dons espirituais, quais suas características, né, fundamentais, daí diante. Com certeza, em breve nós estaremos com este curso sobre os dons do Espírito Santo, e se você puder fazer, faça, porque vai ser bênção, vai ser muito bom para você. Então, em ambas essas passagens de Romanos 12, versos 6 a 8, como 1 Coríntios 12, versos 1 a 11, a menção de diferentes dons, certo? Bem como de instruções úteis visando a edificação da igreja do Senhor. Então, não há dúvida, é para a edificação da igreja. Então, ninguém deve usar quaisquer desses dons para o seu bel prazer, para a sua glória, nada disso. Deve fazer tudo para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe e nós nos veremos na próxima videoaula e entraremos em assunto novo, certo? Em assunto novo, nossa declaração vai ser bênção de Deus. Deus te abençoe, até nossa próxima aula.